Olá, Motolama na área. Tem um ditado antigo que diz que quando a brasa é afastada da fogueira, ela vai perdendo seu brilho bem devagarzinho, até que ela quase se apaga. Só quando ela volta para o fogo é que ela reganha seu brilho. Assim são as pessoas. Nosso grupo de amigos são a fogueira e nós somos uma brasa. Uma brasa, mora. Isso é para os antigos, viu? Mas o fato é que quando nos afastamos dos nossos amigos, nós vamos apagando exatamente como a brasa. Isso tudo pode soar meio piegas, mas o motociclista é essencialmente um ser social. Ou seja, ele tem uma ligação muito forte com seu bando. Inclusive, isso explica a profusão de grupos de motociclistas e motoclubes. É claro que existem os lobos solitários, mas eles são meio que exceção. Não existe forma mais eficiente de fazer amigos do que andar de moto. Desde o cara que está enguiçado na estrada e você parou para dar uma força e o cara vira teu amigo para a vida, assim como os clientes de uma mesma oficina que acabam virando um grupo. No final, o motociclismo é o esporte mais agregador que existe, que inclusive é uma ótima razão para andar de moto. Vamos falar de amizade de moto. Motolama começando agora. Minha moto venenosa vai passando lá na roça. Olá, sou Arlindão, piloto de rally enduro e nas horas vagas editor do Motolama. E para vocês mostrarem que são meus amigos, verifique se estão inscritos realmente no canal Motolama. E para continuar fazendo novos amigos de moto, aperte o botão do like com força e na próxima reunião com os brothers, compartilhe esse vídeo para todos. Algumas pessoas têm uma facilidade muito grande de fazer amigos, outros já têm um pouquinho mais de dificuldade. Ainda mais nesses tempos atuais, onde a polarização divide a população e criam divergências entre amigos de longa data. E olha que essa polarização pode ser por qualquer besteira, Flamengo e Corinthians, Honda e Yamaha, biscoito ou bolacha. E essa polarização se estende até para os grupos de família, onde sempre tem aquele cunhado esquisito que briga querendo dizer que é bolacha, quando na realidade todos sabemos que é biscoito. No início da nossa vida adulta, nossas amizades são todas aquelas que vieram da escola, onde você criou a sua primeira turminha. Dentro do universo da escola, você se ligou mais àqueles que tinham mais ou menos o mesmo pensamento que você. E quando entramos no mundo da labuta, os amigos de trabalho, apesar de terem a mesma profissão, pensam de forma bem diferente da gente, de um modo geral. E ainda tem os amigos de boteco que têm os mesmos interesses, cachaça, futebol, mulher. Mas o ponto central é o seguinte: amigos têm que ter um interesse em comum. E pode ser qualquer assunto, até moto. Mas com a vida agitada de hoje em dia, nós vamos mudando de interesses e de atividades ao longo do tempo. Aí tendemos a afastar dos amigos antigos por praticarmos atividades diferentes deles. Quando eu fazia rally de carro, eu tinha um grupo de amigos. Quando eu mudei para andar de moto, meus amigos foram mudando e hoje meus amigos são quase todos de moto. Não que eu não goste dos amigos velhos, apenas não coincide. As agendas não casam. E mesmo dentro dos grupos, ainda tem vertentes diferentes. Resumindo, em qualquer grupo que você esteja, nem todos têm a mesma vibe que você. Repara que numa reunião, apesar de você ser amigo de todos, tem sempre um grupinho que você é mais chegado. Mas o que importa é termos amigos e encontrarmos com eles regularmente, para não deixar a brasa apagar, como eu disse lá na frente. Quando eu morava no Rio, o meu pessoal de moto se reunia toda quarta-feira num bar para contar mentiras e bravatas. E esses encontros ainda tinham a finalidade de marcar a trilha de sábado. Era ali que mantínhamos não só a ligação do grupo, como reafirmávamos a nossa vontade de andar de moto. Além do que, quebrava a semana em antes de quarta-feira e depois de quarta-feira. Aliás, o ser humano sempre procura se agregar a algum grupo. Somos seres sociais, ou seja, não nos desenvolvemos sozinhos. Segundo o psicólogo americano Abraham Maslow, sim, aquele da pirâmide. Se você não sabe o que é uma pirâmide de Maslow, dá uma pesquisada que é um assunto bem interessante. Mas voltando à vaca fria.
As pessoas têm necessidade de pertencer a um grupo. E é o que chamam de necessidade de pertencimento. E por isso existem tantos clubes e grupos de moto. Em termos de clubes, de grupos, existem vários tipos. Tem os clubes envolvidos em competição, tipo 3CMG, Trail Clube de Minas, o RTC, Rio Trail Clube e outros. E são basicamente envolvidos na organização de eventos. Mas no fundo, a ideia central não é agregar pessoas. Alguns até têm uma reunião periódica, mas eles fundamentalmente cumprem uma função burocrática que é uma exigência das federações que para organizar um evento tem que ter um clube. Tem ainda os grupos informais, como por exemplo o QMS, que são um monte de malucos com o mesmo objetivo, andar de moto, e se autodenominam de alguma coisa. Não tem muitas regras, não tem chefe, não tem líder, e como disse, são um monte de malucos que andam de moto juntos. Eles combinam os passeios por meio de mensagens nas redes sociais, e assim acerta uma data que todos possam ir. É claro que alguém do grupo, com mais habilidade em mapas e GPS, define o roteiro. E pronto, temos um passeio. E como disse, não existem muitas regras. Aliás, as poucas que eu lembro são: quando você está na estrada, olha no espelho, tem que estar o parceiro de trás. Se ele sumir, para. E também não anda em formação em estrada, é cada um por si. E logicamente o cara do GPS vai lá na frente. Eu acho que é só. Aliás, não. Tem uma regra também que é importantíssima. No grupo de WhatsApp, só pode postar assunto de moto e de mulher pelada. Fora isso, leva esporro. E ainda tem os motogrupos ou motoclubes. Esses caras sim são organizados. A origem desses grupos remonta aos Hells Angels e aos seriados de TV tipo Sons of Anarchy. Esses grupos ou clubes têm toda uma filosofia e uma organização digna das Forças Armadas, não as brasileiras. Eu acho que as Forças Armadas brasileiras são meio bagunçadas. Mas esses clubes e grupos têm presidente, vice, tesoureiro, responsável por comunicação e etc. Cada um tem uma função. Para entrar no grupo, tem um monte de regra, tipo indicação, e quando o cara entra, tem um período de probação, que o cara fica meio como um estagiário, aguardando a aprovação do resto do grupo. E esse estagiário, que é o cara em período de probação, ele pode usar o colete, mas não pode usar todas as insígnias do clube. Aliás, essas insígnias também têm uma explicação. Cada clube tem sua lógica, eu não conheço bem. A postura dos membros tem que obedecer um código de conduta. E quem não cumpre é advertido e até expulso do clube se for o caso. Vale frisar que os motoclubes seguem regras estritas ditadas internacionalmente pela Associação de Motoclubes, eu não conheço. Já os motogrupos são bem mais descontraídos, onde a questão principal é o convívio entre seus associados. E em algumas circunstâncias aceitam até mulheres e filhos dos sócios. Os motoclubes não. Mas qualquer que seja a agremiação que você participa, o que os une é a motocicleta. O pessoal que tem perfil de andar de moto tem uma vibe que entra em ressonância com outros caras que têm moto. Inclusive, isso explica por que esses motoclubes, motogrupos e grupos de moto são tão unidos e duradouros. Afinal, todos falam motociclês. Dizem que amigo é aquele cara que mesmo sem falar você sabe o que ele está pensando. É mais ou menos como o brother aponta para uma moto e você já sabe o que ele está apontando porque a moto está vazando óleo. Mas como disse lá na frente, existem os lobos solitários. Lobos solitários são aqueles caras que andam sozinhos pelo mundo. Eles se bastam, não fazem questão de andar em grupo e andar com outros caras. E de um modo geral, andam sempre só. E como andam? Mas normalmente são pessoas legais, só que não curtem andar em bando, porque dizem que atrapalha o seu planejamento. Algumas pessoas têm dificuldade de criar laços. Como é muito difícil de conhecer gente que pensa como você, os caras vão sozinhos. Lugares que frequenta fora do universo motociclístico, as pessoas têm opiniões muito variadas e às vezes é difícil até de se encaixar. Mas dentro do universo motociclístico, as pessoas têm mais ou menos a mesma visão que você. De uma forma ou de outra, gostam de motos, de passeios, de aventuras e até de mecânica. Isso meio que define a personalidade. Por isso é fácil fazer amigos. É claro
que existem motociclistas e motociclistas. Como eu disse num vídeo lá atrás, onde falei das diferentes tribos de moto, o link do vídeo vai estar aqui na descrição. Se não viu, vale perder um tempinho vendo o vídeo, é bem legal. Mas sim, existem vários tipos e personalidades diferentes. Alguns são gente boa, outros nem tanto, mas pelo menos assunto vai ter. Você não é obrigado a gostar de todo mundo só porque eles são motociclistas. É como dizem, existe uma diferença entre amigos e colegas. Colegas temos vários, mas amigos temos poucos seletos. E no meu caso, quase todos os amigos vêm do motociclismo. Existe coisa mais divertida do que sair com os amigos, dar risada, contar histórias nem sempre verdadeiras, contar bravatas, exagerar casos, criar novas histórias. Isso nos motiva na vida e, é claro, a continuar andando de moto. Mas como eu disse lá no início do vídeo, o que não podemos é perder o contato com esses camaradas. É com eles que vivemos nossas melhores aventuras. Não podemos nos afastar da fogueira para não perdermos o brilho. Há muito tempo que eu venho ensaiando falar sobre amizades de moto, mas sempre tive medo de que fosse meio piegas esse assunto. Mas acho que consegui resumir decentemente esse tema. Me contem aqui embaixo se eu fui muito macambuzo. E já que vai contar alguma coisa, confere se apertou o botão do like e aproveita para compartilhar esse vídeo com sua turma. Então é isso, gente. Um abraço, até semana que vem. Fui! Minha moto venenosa vai passando.